Alô, meus queridos amigos e irmãos, aqui quem fala é Bruno Tavares. Estamos aqui no nosso túnel do tempo espírita, que tem sempre o intuito de rememorarmos juntos uma efeméride, ou seja, uma data comemorativa espírita que aconteceu no passado, mas cuja data é nessa semana que estamos a viver. Então, hoje, com muita alegria, rememoramos a data de 25 de setembro de 1914. Nessa data, reencarna um gênio, um espírito maravilhoso. Reencarna no Brasil o espírito do poeta português Alexandre Herculano, um grande homem das letras, que na época do espiritismo viveu exilado em Paris. Deixando a sua Portugal, foi para Paris, mas não foi espírita. Não encontrou Kardec, mas estava ali, respirando a atmosfera ao qual o professor Rivaio respirava também. Mas esse espírito maravilhoso reencarna no Brasil e eu não queria falar aqui fatos biográficos. Já o fiz em outros lugares, em outros momentos. Quero falar aqui da trajetória desse bebezinho que nasce nesse dia, mas se torna criança, se torna um adolescente brilhante, já poeta, já ganhando prêmios literários e se torna espírita tão jovem ainda, casa-se com Maria Virgínia, propõe um casamento a ela, ambos jovenzinhos com 20 anos de idade, e começa a sua atividade como jornalista. Ele vai criar a Associação Brasileira dos Jornalistas Espíritas, vai ter um desempenho magistral como escritor e como jornalista, sendo escolhido para ser o representante do gabinete civil do presidente da República. Uma experiência para ele amarga, da qual ele se afastou para nunca mais voltar a ter nenhum contato com a atividade política. A política humana, partidária, mas não aquela política divina que ele nasceu com uma intuição extraordinária. E, tendo essa política divina, ele interferiu no seu tempo, no movimento espírita, foi o grande defensor da doutrina, chamado guarda noturno do espiritismo, o zelador do espiritismo. Então criou a pedagogia espírita no Brasil, com o querido Humberto Mariotti, criando a revista de pedagogia espírita, publicando livros sobre a pedagogia espírita, porque ele propunha e via a doutrina espírita como uma doutrina eminentemente de educação. Mas as suas lutas foram imensas contra o rustenguismo do Brasil. Na verdade, ele foi o herói que salvou o movimento espírita do rustenguismo aqui no Brasil, jamais calando sua voz para se beneficiar de qualquer posição que os cargos na atividade espírita pudessem lhe oferecer. Foi um grande escritor, o escritor de O Verbo e a Carne, o escritor de O Espírito e o Tempo, de O Ser e a Serenidade, o grande escritor de Agonia das Religiões, de Pedagogia Espírita, dos filósofos, de O Centro Espírita, mais de 80 obras, uma literatura radiante, que ilumina como um farol em noite escura o movimento espírita, e esse espírito maravilhoso, que lutou tanto, a ponto de que o Chico Xavier, recebendo da entidade veneranda o querido Emmanuel, espírito líder do movimento espírita no Brasil, o elogio de que o professor Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. E foi o homem que mais se aprofundou, que causou o sulco mais profundo na obra kardeciana. Como um grande anatomista penetrou nas entranhas kardecianas para ressaltar a sua beleza
a sua criação superior, que veio do mundo espiritual e teve em Kardec, o demiurgo, o grande representante. Então, aqui fazemos a nossa saudação, o nosso preito de gratidão, a nossa homenagem a ti, grande Herculano Pires, querido professor. Ó geração nova de espíritas, voltai um pouco para trás, olhai a obra de Herculano, trazei a obra de Herculano para a vanguarda do mundo novo. Vamos todos juntos, porque Herculano falava para o futuro, para os espíritas do futuro, conversava com o movimento espírita do futuro. A atualidade de Herculano Pires é como a atualidade de Kardec. É totalmente atual, tudo, cada palavra que Herculano colocou no seu tempo, como uma antevisão, como uma ponte realmente para o futuro. Então fica aqui, que Jesus te abençoe, aonde estiveres, nos planos sublimes, nas altiplanuras da espiritualidade, professor Herculano, que Jesus te abençoe. Nós aqui vamos tentar seguir tuas pegadas luminosas, pegadas de grande batalhador do Cristo, e não termos medo jamais das dificuldades, de enfrentar a falsidade, o desvirtuamento, mas termos sempre como farol a tua obra. Mas acima de tudo, Jesus e Kardec, como sempre o fizestes, o teu amor imenso a Jesus e Kardec. Então, meus irmãos, que dia feliz para a humanidade, o 25 de setembro. Salve o 25 de setembro. Que dia feliz para a humanidade foi aquele 25 de setembro de 1914, onde o espírito do poeta Alexandre Herculano mergulha na psicosfera do Brasil para se tornar Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec. Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.